Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu vou estar apresentando um vídeo para vocês de como editar um documento no Word. Por que eu quis fazer isso? Mediante os trabalhos que eu venho recebendo durante todo esse período que eu venho lecionando as disciplinas em EAD. Talvez as pessoas podem falar assim, nossa, mas é uma coisa tão simples editar um documento, mas infelizmente muitas pessoas não sabem fazer a formatação, a apresentação adequada. Por isso eu achei necessário estar passando para vocês. Espero que vocês gostem e vamos para a nossa aula. Pessoal, eu peguei um texto aleatório de um tema qualquer, peguei o Egito Antigo, para mostrar para vocês os problemas que eu sempre percebo nos trabalhos. Por exemplo, documento sem formatação, o texto não vem formatado, letras diferentes. Isso são exemplos que realmente aconteceram nos trabalhos apresentados. Cores diferentes, não tem uma separação de assuntos, não tem nada. Simplesmente a pessoa vai lá, digita de qualquer forma e encaminha para a gente, tá? Então, depois que eu digitei o meu trabalho, qual que é o primeiro procedimento? Eu tenho que formatá-lo, correto? Então, eu vou selecionar todo o texto. Para eu selecionar todo o texto, eu vou usar o comando Ctrl+T. Ctrl+T, Ctrl+T. Selecionou tudo, ok? E aí aqui eu já venho para adequar a letra. Qual letra que eu vou utilizar? Normalmente para trabalho, eu não vou seguir normas de ABNT corretamente, porque na frente vocês vão ter essa aula, né, metodologia, ou já tiveram, enfim. Mas para um trabalho simples, sem exigência de ABNT, eu vou usar o Arial, a letra Arial, tamanho 12, que é o mais utilizado. Para estar justificando esse texto, para estar um texto correto, uma apresentação legal, ainda está tudo selecionado. Eu venho aqui, ó, justificar. Essa seção, essa aba parágrafo, eu venho justificar. Se eu fosse usar o comando no teclado, seria Ctrl+J. Quem não sabe, aqui já vem especificando, olha, justificar, Ctrl+J. Como a gente usa teclado, né? O mouse, desculpa, a gente vai fazer por aqui mesmo. Eu justifiquei, olha aqui que bonitinho, o meu texto vai estar todo certinho, todo bonitinho e apresentável. Vou voltar lá, a cor, eu não vou apresentar um trabalho com letra azul, a preta e vermelha. Eu venho aqui no comando cor de fonte, cor da fonte, e já ponho a cor pretinha. Pronto, meu texto está basicamente formatado. Agora eu vou com os detalhes estéticos. O título do trabalho eu não posso colocá-lo de tamanho da mesma fonte. Venho aqui no tamanho da fonte e já vou colocar um 18. Não, vou pôr 20 para chamar a atenção e vou aqui no parágrafo de novo e vou centralizar. Centralizei o nome do trabalho. Tá? Agora o próximo subtítulo, mesma coisa. Aqui, Sociedade Egípcia. Tá muito embolado. Vou dar um espaço entre os títulos. Mesmo esquema. Vou centralizar, que seria o Ctrl+E no teclado. E vou colocar tamanho 20. E aqui, sucessivamente, eu estaria fazendo desta forma. Agora, a próxima questão seria o espaçamento entre linhas. Esse espaçamento aqui, eu vou selecionar novamente e vamos ver como que está o espaçamento. Eu venho aqui de novo, no parágrafo, espaçamento de linha e parágrafo. E vou olhar, está no 1. Ah, mas eu não quero 1 porque está muito juntinho. Vou no 1.15, não, tá muito junto ainda, 1,5, coloco 1,5, ficou bom assim? Tá ótimo, vou deixar 1,5, e assim eu vou fazendo em todo o documento para apresentação.
Agora sim, o meu texto está todo formatado. Espaçamento que eu escolhi, lembrando que não estou dando normas de ABNT, vocês terão as aulas específicas para tal. Estou mostrando apenas uma forma interessante de apresentação de trabalho. Quando vocês estiverem com as normas da ABNT, vocês já podem inserir no trabalho de vocês, apesar que para trabalho não seria obrigatório, né? Mas é só a estética. Aqui a gente está falando de estética e aprendizado no Word. Aqui eu me deparei com uma citação. A citação, quando a gente vai colocar em um trabalho, o interessante é você estar colocando ela em um tamanho diferente. Como o meu documento está todo em tamanho 12, eu vou estar colocando a minha citação aqui, tamanho da fonte, em 10. Eu deixei em itálico para destacar. Vocês podem deixar da mesma forma também. Ah, eu quero colocar a minha citação em um alinhamento diferente. Eu vou colocar à esquerda. Então, eu venho aqui em parágrafo e coloco alinhar à direita. Aí, eu coloquei aqui, já está diferente. É obrigado? Não necessariamente. No trabalho, não. Mas se você quer diferenciar, quer destacar essa citação, ela vai ficar desta forma. Ah, não quero mais isso. Eu venho aqui nessa setinha aqui em cima, na barra de ferramenta aqui, na página inicial, e faço desfazer alinhamento. Aí já venho aqui, ó, já está do jeito que estava antes, apenas em fonte menor e em itálico. Agora, eu vou ensinar vocês, eu preciso fazer a capa do trabalho. Então, eu vou pôr o mesmo nome aqui, Egito Antigo. Selecionei, vou vir no teclado e para copiar Egito Antigo. Como que eu copio? Ctrl C. Ctrl E, CTRL, para quem nunca usou o comando, tá? Ctrl C. Copiei, vou lá na minha página de capa, coloco aqui e vou colar. Como que eu vou colar sem usar o comando lá em cima na barra de ferramenta, usando o teclado? Ctrl, mesma coisa. Ctrl, só que V. Colei o título do meu trabalho. Ou seja, copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V. Eu não quero o Egito Antigo em preto. Continuo aqui na aba página inicial, vou na cor da fonte e vou colocar azul. Mudei a cor da minha fonte. Essa capa não pode ficar com esse tamanho, certo? Essa letrinha. Vou colocar uma letra maior, 72. Coloquei. O espaçamento entre Egito Antigo tá bom? Não tá bonito. Eu venho aqui em espaçamento de linha, coloco novamente o meu 1,5. Ok. Eu quero inserir uma borda, porque a página tá peladinha. Vou colocar a borda. Continuando na aba página inicial, eu venho aqui em bordas e lá embaixo, no último comando, bordas e sombreamento. Cliquei. Borda da página, não pode esquecer de fazer isso, senão não vai ter borda no trabalho. Selecionei borda da página e vou escolher a margem que eu quero. Vou colocar essa daqui. Eu observo aqui que está marcadinho, porque às vezes não marca. Aí, se não marcar, eu venho, clico aqui, as 4 bordas e ponho OK. Estou com a minha borda no meu trabalho. Aqui embaixo eu colocaria o nome e tal, não precisa de estar mostrando para vocês. Todo o meu trabalho está com borda agora, ok? Continuando as formatações, eu quero colocar esta frase em itálico. Como que eu vou usar o comando do teclado? Eu vou no Ctrl I e automaticamente as frases que eu selecionei, olha lá, ficaram em itálico.
Além do itálico, eu quero colocar em negrito. O que eu vou fazer? Vou no Ctrl N. As minhas frases estão em itálico e negrito. Eu ainda quero sublinhar. O que eu vou utilizar? Mesmo comando, Ctrl S. E automaticamente o meu texto está, as minhas frases estão em negrito, com o Ctrl N, em itálico, Ctrl I, e sublinhadas com o Ctrl S. Quando a gente termina de fazer um trabalho, às vezes vem algumas palavras sublinhadas. Então, para eu fazer uma apresentação 100% mesmo, o que eu posso fazer? Eu posso verificar a ortografia desse meu trabalho, para não passar nenhum erro para que o meu professor possa detectar. Qual que é o comando que eu faço essa revisão de ortografia? Eu venho aqui no teclado e aperto simplesmente o F7. Apertei o F7, todas as palavras que estão com algum problema, que eles detectarem, vai vir aqui, igual Menés. O nosso documento, como é em português, achou essa palavra estranha, está aqui. Tá certo? Ignorar. Tornou-se. E aí você vai verificando em todo o seu texto se tem algum problema. Aqui nós já achamos, ó, os artesãos. Então, automaticamente eu venho aqui do ladinho e já faço a correção. Vou retomar a minha conferência. E aí continua. Todas as palavras que têm algum problema, detectaram algum problema, e eu vou fazendo toda a conferência aqui. Acredito que assim vai sair 100% o seu texto. Voltando à minha capa, eu acho melhor eu colocar uma figura aqui do Egito. Como que eu vou inserir uma figura aqui? Eu poderia copiar e colar das minhas imagens, mas a maneira correta, eu venho aqui na aba Inserir do computador, Inserir, saí da página inicial, fui para Inserir, e venho aqui, Imagens. Aí aqui estão todas as minhas imagens. Eu vou abrir a pastinha que eu pus do Egito. Aqui está a imagem que eu vou usar. Selecionei, inserir. Aqui está a minha imagem. Nossa, mas ela está muito grande. Eu posso diminuir a imagem, ou então eu posso também cortar. Como que eu vou cortar? Em cima da figura, eu clico com o botão direito do mouse. E aqui tem a ferramenta cortar. Aqui, ó, já estão a ferramenta que eu posso utilizar para diminuir essa imagem. Eu vou tirar um pedacinho do céu. Ela já subiu, mas o restinho dela ainda está aqui. E eu vou tirar um pedacinho da areia. Terminei, tá ótimo, a lateral tá ok. Eu clico do lado de fora e a imagem foi cortada. Mais um comando que vocês aprenderam a utilizar. Inserir a figura e cortar, editar ela aqui no documento. E a nossa capa agora, a gente dá uma ajeitadinha. E aqui embaixo eu entro com o meu nome e a disciplina que é o trabalho. Agora eu vou ensinar como que vocês vão inserir uma coluna no texto de vocês. Eu aqui no trabalho, está falando dos deuses mais importantes do Egito. Então, eu vou fazer uma coluna, porque eu não achei legal essa apresentação. Então, eu vou inserir coluna. Como? Lá na barra, lá na aba Inserir, cliquei aqui e eu venho em Tabela. Eu preciso de uma tabela com 2 colunas. Eu preciso de 2 colunas e várias linhas. Então, eu seleciono aqui até o fim. 2 colunas, aqui ó, 2 colunas e várias linhas. Aqui a coluna e aqui são as linhas. Se eu quisesse 3, eu ia para frente consecutivamente, mas eu quero só 2 e várias linhas. A primeira
linha, eu vou ter que mesclar, porque aqui eu vou colocar deuses mais importantes do Egito. Então, como que eu vou mesclar esta linha? Eu seleciono as duas linhas, aliás, a linha das duas colunas, venho com o botão direito do mouse e aqui embaixo, ó, mesclar células. Cliquei. A coluna unificou, fiquei com apenas uma. E aí eu venho aqui, deuses mais importantes. Daí eu copio, eu colo, só que eu não quero ela em letra minúscula. Eu venho aqui, ó, na página inicial, aqui estão maiúsculas e minúsculas. Eu venho em maiúsculas, negrito, centralizo para ficar legal e ponho do Egito. Primeiro deus do Egito, Num, Nai, Nu, depende da nossa... O que ele era? Mesma coisa, seleciono e arrasto e jogo aqui na minha linha. Nossa, mas ficou desproporcional. Eu posso movimentar a linha da coluna, como aqui também, ó, mesma forma. Tudo movimentação. Mas aí, eu fiz tudo. Faz de conta que já tá tudo preenchido, tudo bonitinho. Aí eu quero essa última linha, com essas duas colunas, eu preciso dela diferente. Eu vou ter que dividi-la, porque eu vou colocar outras informações. Clico com o botão direito do mouse e venho aqui, dividir células. Eu quero 3 colunas com uma linha. Então, eu ponho o número 3 aqui, vai ficar com uma linha, e eu ponho OK. Aí, eu dividi da forma que eu queria. Vou mostrar novamente na outra parte. Venho em dividir células. Aí, nessa eu quero 5 colunas. Mesma coisa, OK. E eu estou com a minha linha toda dividida da forma que eu queria. Eu vou mesclar. Eu percebi que eu errei. Então, eu tenho que tirar uma coluna aqui. Selecionei as duas. Clico com o botão direito e venho mesclar células. Ou seja, tirei uma coluna e unifiquei. Eu quero mexer com o tamanho delas. Só movimentar. Tá? Agora, terminei a minha tabela. Ela está toda bonitinha. Só que eu não quero que as linhas apareçam. Como que eu vou fazer? Eu vou selecionar a tabela toda, eu cliquei aqui um pouquinho fora, ó, já selecionou tudo. Vou lá em página inicial, venho aqui em bordas, clico e aqui sem bordas. Ou seja, todas as linhas desapareceram. A gente utiliza muito isso quando a gente vai fazer, por exemplo, uma questão de prova, que eu coloco associação de colunas, eu faço dentro da tabela e depois eu tiro as linhas, porque eu vou ficar com o texto totalmente formatado e aí eu coloco parênteses aqui para estar associando o número à sua resposta e aí não fica uma coisa mal feita. Sempre pensem nisso, gente. Nós temos que fazer mais. Nunca só, não, o professor pediu só assim. Não, caprichem, mostrem interesse, mostrem que vocês querem apresentar um trabalho legal. A gente tem que ter esse tipo de pensamento. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para dividir um documento em colunas. Várias avaliações vêm com 2 colunas. Eu vou mostrar para vocês como que é isto. Eu venho aqui em layout da página. Aqui tem colunas. Quantas colunas eu quero? Uma já está. Eu quero 2 colunas. O meu documento todo, o meu trabalho todo vai ser apresentado em 2 colunas. Eu faço assim. Olha o que vai acontecer. Obviamente eu vou ter que formatá-lo
novamente, arrumar a imagem, mas isso é só para apresentar para vocês mais um recurso que a gente pode utilizar. E se eu fosse colocar em 3, mesmo esquema, colunas, não seria um trabalho, obviamente. Venho aqui em 3 e aí eu já divido o meu documento em 3. Isso aqui, esse recurso a gente utiliza muito para fazer algum folder para alguma feira que a gente vai participar. É muito interessante, porque aqui eu tenho economia de papel e quando eu vou fazer a dobra, forma um folder bem interessante. Vou retornar a uma coluna, lá naquela setinha, lá em cima de voltar. Estou voltando todas as ações que eu fiz. Pronto, meu trabalho está novamente em uma coluna só. Agora eu finalizei. Agora eu vou salvar o documento para eu mandar para o professor por e-mail. Como que eu vou fazer? Venho aqui em arquivo, salvar como, e eu vou escolher em qual pasta eu vou salvar. Eu vou pôr em meus documentos. Eu já tenho esse documento salvo aqui, mas eu vou pôr 2 para facilitar. Egito Antigo 2, está lá na biblioteca, meus documentos. Salvei. Fechei, vou minimizar. Estou aqui no meu e-mail. É esse que eu quero, é esse mesmo. Venho aqui no meu e-mail, escrever. O meu é Gmail. Aí vocês né, cada um tem o seu provedor. Eu vou mandar para minha professora, eu mesma. julianafreitas@unipac. Assunto: trabalho Egito Antigo. Aqui eu vou me identificar para o meu professor em EAD, falando de qual faculdade que eu sou, blá 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 blá. Digitei o texto porque eu tenho que ter, né, educação para encaminhar esse e-mail, porque às vezes eu recebo vários e-mails e eu não sei quem é a pessoa, qual é o grupo, enfim, vários probleminhas nesse aspecto. Eu vou vir aqui nesse clipezinho para eu anexar o meu documento. Aqui, ó, anexar arquivos. Cliquei. Aí eu vou em documentos, porque ele está nesta pastinha. E eu vou achá-lo aqui. Egito Antigo. Cadê? Egito Antigo 2. Cliquei nele e venho aqui abrir. Aí ele vai ficar aqui, ó, anexadinho. Eu tô mostrando o e-mail, gente, porque tem gente que fala comigo que não sabe mandar e-mail. Eu anexei, o textinho está aqui, imaginário, e eu vou apenas enviar. Pronto. Minha mensagem, ó, mensagem enviada. Acabou. Então é isso, pessoal. Terminamos a aula, espero que tenham gostado. Foi bem simples, é o que eu falei, é básico para as pessoas que não têm conhecimento de formatação de documento. O e-mail, realmente tem gente que não sabe enviar. E eu acredito que na época, né, nessa época atual, você não saber passar um e-mail é muito complicado. E nas nossas funções, né, de todos os cursos que a gente está lecionando, vocês têm que ter esse conhecimento. É o mínimo do mínimo. Se é independente, se é pedagogia, administração, ciências contábeis, enfim. Todos nós temos que dominar isso aqui, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato, estou online. Poucos alunos estão conversando comigo, eu gosto que me passem um feedback, se tá legal, se tá gostando, se tem alguma reclamação, vamos ter esse contato mais próximo, vamos ficar mais unidos, ok? Um abraço a todos.